Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Porte, agora são 13 horas e 20 minutos e eu te lembro, como todo sábado, além de muita informação, a gente traz a análise de especialistas. E olha, eu já te adianto que hoje nós vamos falar sobre a educação no Brasil, o que tem limitado os avanços, como enfrentar os problemas que já existem. O assunto é muito importante, então vem com a gente, você é o nosso convidado. O Jornal deste sábado está começando. A gente abre esta edição trazendo uma notícia muito triste para a TV brasileira. Aos 93 anos, morreu o ícone Silvio Santos. Ele estava internado desde o dia 1º de agosto no Hospital Albert Einstein. A informação sobre a morte do empresário e apresentador Silvio Santos foi confirmada pelo SBT nas redes sociais. E de acordo com o boletim médico, ele morreu em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza H1N1. É um tipo de pneumonia que causa inflamação nas estruturas dos nossos pulmões, responsáveis pela troca de oxigênio com sangue. O comunicador já tinha sido hospitalizado para se recuperar da doença e chegou a receber alta, mas voltou a ser internado para passar por novos exames. O proprietário do SBT estava afastado da televisão há cerca de 2 anos. No último domingo, recebeu homenagens de suas filhas pelo Dia dos Pais. O apresentador deixa mulher, filhas e netos. Uma pena, né? E agora a gente vai tratar sobre um assunto que é de extrema importância para o futuro do país. O Brasil ficou estagnado na qualidade da educação e longe da maioria das metas, segundo dados do IDEB 2023. O índice é o principal termômetro do aprendizado, aliás, nas escolas e nas redes de ensino. O principal indicador de qualidade da educação no Brasil, o IDEB, mostrou uma estagnação no sistema educacional no país. O índice inclui notas das redes públicas e particular e é composto pelas médias nas provas de português e matemática do Sistema de Avaliação da Educação Básica e pelas taxas de aprovação. O indicador foi criado em 2007 na gestão de Fernando Haddad, quando era ministro da Educação, hoje atual ministro da Fazenda. Nos anos iniciais, de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, o país teve nota 6 no IDEB 2023, o que superou o patamar anterior ao coronavírus, que foi de 5,9 e atingiu a meta que deveria ter sido alcançada pela etapa ainda em 2021. A nota varia de 0 a 10. Já nos anos finais do fundamental, do 6º ao 9º ano, o resultado foi 5 em 2023. Antes era de 4,9 em 2019. A meta para essa fase é de 5,5. No ensino médio, o Brasil ficou com 4,3. O índice é ligeiramente maior do que 4,2, registrado em 2019. O índice é um ponto menor do que a meta de 5,2 prevista para 2021. Para especialistas, é preciso dar atenção ao ensino fundamental para garantir o sucesso ao final da trajetória. Esses dados mostraram que os resultados estão abaixo do considerado adequado, de 300 para matemática e 275 para português. Também houve variações no desempenho das provas do ensino médio, considerando também as redes públicas e privadas. Em matemática, chegou a quase 273 em 2023 e em língua portuguesa a mais de 276, queda de 5,6 e 2,6 pontos, respectivamente, quando comparado a 2019, no período pré-pandemia. Com isso, as notas do ensino médio estão abaixo do considerado. Em países desenvolvidos que têm os melhores resultados em avaliações internacionais e investem fortemente para que os alunos cursem o ensino profissional junto com o médio. No Brasil, só 10% dos alunos cursam o nível técnico, quando a taxa é de 68% na Finlândia e de 49% na Alemanha. Dados do IDEB mostraram que em algumas redes estaduais
o índice registrado no ensino médio integrado à educação profissional foi ligeiramente maior do que na modalidade regular, como é o caso de São Paulo, por exemplo. O ensino médio estadual regular registrou 4,2, já o ensino médio integrado à educação profissional teve média 4,3. E olha, um sinal de alerta que indica uma situação de atenção para a educação. O abandono escolar e a evasão atingiu um recorde histórico entre crianças e adolescentes do ensino fundamental, segundo o IBGE. Em geral, os maiores índices de desistência são registrados no ensino médio. Dessa vez, o número de alunos de 6 a 14 anos fora da escola atingiu o maior nível da série. Vamos ver. Quase 400 mil crianças e jovens de 6 a 14 anos não estavam frequentando a escola em 2023. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número demonstra que 5,4% dos alunos abandonaram a escola no último ano. A parcela de crianças na escola começou a cair a partir de 2019. Daquele ano para 2022, o volume de alunos foi de 97,1% para 95,2%, refletindo até então os efeitos da pandemia de Covid-19. O levantamento destacou também que 9 milhões de estudantes não conseguiram terminar o ensino médio no Brasil em 2020. Destes, 58,1% são homens e 41,9% são mulheres. A discrepância é maior entre a população negra. Cerca de 71,6% dos alunos que desistiram de estudar são pretos ou pardos, enquanto o cenário é de 27,4% entre os brancos. A pesquisa mostra também que o Brasil ainda tem 9,3 milhões de pessoas analfabetas com 15 anos ou mais de idade. É realmente preocupante, né? E se há uma questão que todo mundo concorda no Brasil, é que o país ele precisa investir muito em educação. Em pleno 2024, o Brasil enfrenta problemas que se arrastam há muitos anos. Analfabetismo funcional, má qualidade do ensino público, especialmente o básico, alterações constantes sobre o ensino médio, expansão acelerada e desequilíbrios no ensino superior. Essas questões elas são antigas e estão ligadas diretamente com a desigualdade social, já que nem todas as crianças e jovens têm acesso a uma educação de qualidade que garante a igualdade de oportunidades no futuro. Esse assunto ele realmente é muito complexo e precisa ser debatido. Por isso, eu convido agora a doutora em Sociologia, Lara Crivellaro, para falar para a gente sobre esse assunto, trazer uma análise sobre os desafios da educação aqui no Brasil. Boa tarde, doutora Lara. Seja muito bem-vinda ao jornalismo da Hit TV. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês essa tarde maravilhosa e estou aqui para falar de um assunto que eu acho que é muito caro para todos nós, educação no Brasil. Com certeza, doutora. Olha, nós já falamos anteriormente sobre o resultado do IDEB, né, que mostra uma diferença enorme de desempenho dos estudantes de estado para estado. O que explica essa diferença de notas, doutora? O Brasil é um país muito complexo quando a gente olha de forma geral, né? São muitas diferentes regiões com características diferentes e entender que a mesma receita vai servir para todos os estados não é real, né? Então, a gente tem estados que demandam determinadas características mais regionais e que é muito importante que os governos estejam atentos a isso. Eu acho que o grande... e aí a gente percebe, né, onde os estados ou as cidades que se saíram melhor, você tem uma continuação de um projeto. Eu acho que esse é o grande segredo, sabe? Um pacto nacional onde as pessoas
de fato, desenhem qual é o projeto que se quer de nação, de educação, e sigam isso, independente de governo, é um pacto de Estado. E eu acho que a educação, nos últimos anos, ela padeceu muito e vem padecendo todos esses anos de pactos políticos, em que, nesse momento, pode me dar mais voto, determinadas ações, ou esse grupo acha que assim é melhor. E a gente precisa olhar, de fato, e encarar essa situação. O Brasil é um país muito rico, com muita regionalidade. Isso tudo precisa ser considerado quando se faz uma política pública de educação, mas a gente precisa seguir um pacto de educação, de formação dos nossos jovens, porque o custo disso acaba sendo muito alto para o Brasil. Doutora, você comentou, né? Isso é um dos motivos, né, do porquê a educação no Brasil ela não avança. Agora, o baixo investimento, o teto de gastos, por exemplo, ele limita avanços na sua avaliação? A gente não pode dizer que é baixo. Eu diria que é mal aplicado. O investimento em educação no Brasil, ele é um valor, um percentual que está ainda acima de países que têm resultados melhores que o nosso. É a forma como nós aplicamos o dinheiro, é a forma como nós lidamos com a educação e com os investimentos da educação é que precisa ser revisto. Então, os professores eles precisam serem apoiados, precisa ter uma política pública de apoio aos docentes e também de aprimoramento constante. Os alunos precisam estar bem alimentados, eles precisam ter condições de ir para a escola e estarem tranquilos, sabendo que estão numa região segura, bem alimentados, com professores bem preparados. E o segredo não é mais difícil a gente conseguir resolver essa situação, mas não depende só do governo federal, nem só do governo estadual, muito menos do municipal. Há que se ter um pacto social sobre o que nós queremos para essa educação e, de fato, investir na molecada. Aumentar o índice de ensino superior no Brasil, de alunos que realmente conseguem acessar a universidade, ele não é um fator decisivo para a gente melhorar a educação no Brasil, porque a gente precisa ainda de técnicos bem remunerados, bem preparados. Então, o pacto ele tem que ser lá embaixo, a alfabetização. Vamos olhar para essas crianças para que elas tenham condições, estejam bem alimentadas, estejam amparadas para que possam se alfabetizar no momento certo. Na sequência, a gente tem que olhar para o jovem, essa política pública voltada para a juventude, artes, esportes, isso tudo tem que estar no pacto da educação, né? Então, a educação ela não é só a sala de aula, mas ela envolve uma política pública desde a alimentação, o lazer, até eles conseguirem, de fato, estarem bem preparados para seguir adiante como profissionais e a gente conseguir ter um país mais seguro, mais tranquilo, com menos desigualdade social, com possibilidade de emprego para todas as pessoas, mas isso é um pacto nacional. E enquanto esse pacto ele não acontece, doutora, o Brasil ele corre o risco de aprofundar ainda mais a desigualdade social, como você mencionou? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem crianças que vão para a escola para poder se alimentar. Isso não é justo num país tão rico quanto o nosso, né? Então, as mães, a gente percebe o quanto as mães muitas vezes precisam trabalhar e elas não conseguem colocar os filhos em creche, porque não tem, né? Os municípios muitas vezes não dão conta dessa demanda. Então, eu acho que essa desigualdade ela é muito injusta, mas ela não é causa, ela é consequência. E a gente precisa olhar para isso de forma mais efetiva. Nós estamos num ano de eleição, é um ano em que os candidatos prometem muito. Mas será que o que já está sendo feito já não tem alguma coisa que salva e que a gente pode dar sequência?
À medida em que a gente interrompe um projeto, a educação é um projeto de 20 anos. A hora em que você interrompe um projeto em 4 ou em 8 para começar de novo, outra coisa, para deixar sua marca política, a gente não tem uma sequência. E aí a gente vai cada vez mais afundando nessa desigualdade. Doutora, como que a gente viu anteriormente, né, uma reportagem sobre a evasão escolar, que é realmente muito preocupante. E aí tem um outro dado que é alarmante, que é a faixa etária de crianças de 6 a 14 anos que estão abandonando. Isso é um outro problema muito grave na educação aqui no Brasil. Como solucionar esse problema, doutora? Aí vem mais uma vez, né, o tema de desigualdade social. Sem dúvida, tá? Eu acho que o que a gente precisa é olhar o porquê desses alunos estarem evadindo com 6, 7 anos. A partir dos 14, faz sentido, porque a escola não faz sentido para eles. O que eles vão aprender na escola está muito longe da vida que eles vivem e da vida real, né? Os alunos precisam entender o sentido do que eles estão aprendendo para a vida prática. E a escola, ela acaba sendo chata, monótona nesse sentido. E o adolescente tem muitas outras atrações fora da escola e, na maioria das vezes, é o trabalho que faz ele evadir. Agora, alunos de 6, 7, 8 anos, a gente tem que olhar para como a escola está tratando esse aluno. Às vezes é a repetência e o aluno não se sente capaz, desmotivado. Às vezes é a mãe que não tem condição de mandar o filho para a escola, porque ela precisa trabalhar e ele fica com outros irmãos dentro de casa. Eu acho que são tantos problemas. Isso é um sinal de alerta enorme e deve para a gente, e todas as pesquisas de educação, elas são muito importantes para a gente olhar para o cenário e perceber que tem que ser feitas ações e rápidas. Então, se a gente não tem esses dados, a gente acaba seguindo e continuando o erro. Então, nos últimos anos, a gente sabe que os dados, os índices de estatísticas da educação revelam situações alarmantes. Nós estamos falando aí que são mais de 20 anos, né, onde a gente consegue ter dados reais, mas a gente precisa tomar. Eu acho que algumas coisas a gente já avançou, eu não tenho dúvida de que não é rápido, não dá para falar que em um governo isso vai mudar. Ter esses dados, entender esses números é um avanço. Agora a gente tem que partir para as atitudes. Com certeza, doutora. Olha, muito obrigada pela sua análise. Foi muito importante esse assunto, realmente. Ele precisa ser debatido, né? Afinal, como você mencionou, doutora, é um assunto de toda a sociedade, não é só de governantes, de prefeitos, presidente, enfim. É um assunto que é do interesse de todo o Brasil, afinal, a gente está tratando do presente, mas também do futuro. Doutora, muito obrigada, foi um prazer falar contigo. Muito obrigada, tá? Um prazer. A gente acabou de conversar com a doutora em Sociologia, Lara Crivellaro. E olha, ser um influenciador digital nos dias de hoje envolve uma série de desafios complexos. E enquanto o mundo das redes sociais continua a evoluir, esses profissionais devem encontrar maneiras de navegar por essas dificuldades para manter uma carreira saudável. Mas tem um problema. Muitos estudantes estão largando as escolas para virar influencer. O desejo incessante por parte dos jovens em se tornar um influenciador digital é comprovado pelas pesquisas. 75% deles buscam pela profissão. O problema é que a sensação de vida perfeita acaba encantando os jovens e os fazem perder o apreço pela escola e pela educação. Os dados mostram que existem duas grandes motivações entre os entrevistados: a busca pelo destaque social e o interesse financeiro. De acordo com estudos recentes, o número de influenciadores no Brasil ultrapassa a marca de 1 milhão, englobando desde micro-influenciadores com audiências menores até grandes estrelas com milhões de seguidores.
A ascensão dos produtores de conteúdo tem um impacto profundo na educação dos jovens, como, por exemplo, os desafios e perigos. O efeito negativo é evidente na forma como a influência das redes sociais pode afetar a percepção dos jovens sobre o sucesso e a beleza. A crescente dependência de plataformas digitais também pode contribuir negativamente quanto à interação social e o desenvolvimento de habilidades interpessoais. A pressão para se conformar com padrões irrealistas e a comparação constante com vidas aparentemente deslumbrantes podem atrapalhar a autoestima e criar expectativas irreais sobre a vida e a carreira. À medida que essa profissão continua a evoluir, é crucial que educadores e pais acompanhem essas mudanças e promovam um ambiente equilibrado que aproveite os benefícios dos influenciadores enquanto diminui seus riscos. Pois é, o cenário da educação no Brasil ele é muito desafiador, né? Além de todos os problemas que a gente já mencionou ao longo do jornal, as redes sociais e a vida de influências digitais tem impactado e muito o interesse dos jovens pelo ensino. Vamos entender melhor esse assunto agora com o especialista Vinícius de Andrade, que é fundador do Salvaguarda. Vinícius, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao jornalismo da Hit TV. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Estou à disposição. Vinícius, vamos lá. Na sua análise, como que a internet e as redes sociais, elas têm afetado o desempenho dos estudantes? Então, elas impulsionam, talvez a gente está com causam também. Está travando, Vinícius. Eu vou pedir para você tentar retomar a conexão. Eu vou pedir para você conversar com a nossa equipe para a gente entender melhor esse assunto, como nós estávamos falando. A gente viu anteriormente uma reportagem falando sobre o índice de jovens que estão abandonando as escolas por conta das redes sociais, como isso tem impactado a saúde mental dos jovens, mas também o interesse pelo ensino. E olha, a gente agora, enquanto não retoma a conexão com o Vinícius, nós vamos falar agora sobre um outro assunto que está um pouco ligado, viu? Neste domingo, mais de 2 milhões de pessoas vão disputar pouco mais de 2.500 vagas no Enem dos concursos. Os salários para quem passar serão entre R$4.000 e R$22.000. Provas do concurso público nacional unificado, o chamado Enem dos concursos, serão aplicadas neste domingo em 2 turnos. Os candidatos inscritos precisam fazer as 2 avaliações, na parte da manhã e à tarde. Os portões abrem às 7h30 da manhã, pelo horário de Brasília. E esta primeira etapa se encerra às 11h30. Os candidatos terão uma pausa para almoçar e, à tarde, os portões reabrem às 13 horas para a última etapa do exame. É necessário apresentar o cartão de confirmação, que é emitido na mesma página onde se faz a inscrição com os dados da conta Gov. Além disso, é obrigatório portar o documento de identidade original com foto. Mas caso o candidato queira levar o documento da forma digital, deverá acessar o aplicativo no momento da identificação, que acontecerá nas entradas das salas. Desde que foi anunciado pelo governo federal em setembro de 2023, o exame sofreu uma série de mudanças, sendo a principal delas no cronograma. Inicialmente, as provas seriam aplicadas no dia 5 do mês de maio, mas foram adiadas 2 dias antes devido às fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Com a alteração da data, mais de 31.000 pessoas desistiram da prova e solicitaram reembolso da taxa de inscrição. O total de inscritos confirmados ultrapassam 2 milhões. Desses, mais da metade são mulheres. Moradores de mais de 5.500 municípios diferentes vão participar do exame, ou seja, apenas 10 cidades brasileiras não tiveram inscritos, o que torna o Enem dos concursos o maior concurso público já realizado no país. Algumas datas do cronograma foram alteradas porque coincidiam com o fim de semana das eleições
eleições municipais em outubro e estão disponíveis para consulta no site gov.br. O início da convocação para posse e cursos de formação segue confirmado para janeiro de 2025. Boa sorte para quem for fazer a prova. E olha, a gente conseguiu retomar o contato com o nosso entrevistado, Vinícius de Andrade, que é fundador do Salvaguarda. Vinícius, a gente conseguiu, que bom, seja muito bem-vindo mais uma vez. Vamos retomar então esse assunto. Eu te perguntei sobre qual o impacto das redes sociais no ensino das crianças e jovens. Como que isso tem afetado? Perfeito. Então, eu enxergo que para poder pensar sobre esse problema, a gente tem que pensar em alguns ingredientes. Quais são eles? A gente está numa sociedade em que as pessoas, sobretudo os jovens, eles são muito ansiosos e imediatistas. O primeiro ingrediente é esse. Depois tem uma percepção de que a escola, de alguma forma, não traz retorno. O jovem pensa, poxa, eu vou terminar o ensino médio, talvez fazer a faculdade, sendo que o filho do vizinho é engenheiro e trabalha de porteiro, nunca conseguiu um emprego. Você tem essa percepção que é um pouco inflada da realidade, porque ainda hoje tem sim uma correlação positiva entre educação e salário. Você tem essas duas questões que depois chega um terceiro ingrediente, que explode o bolo todo, que são as redes sociais. Tem milhões de influencers no Brasil, e muitos deles, a maioria, dá para se dizer, inclusive, passam uma imagem um pouco falaciosa de que é apenas facilidades. Eles comem comidas que os jovens querem comer, conhecem lugares que os jovens querem conhecer e fazem coisas que os jovens querem fazer. Eles enxergam aquela vida, aquela dinâmica, que aparentemente é muito mais fácil de atingir, muito mais rápida, muito mais segura do que estudar. Daí tem-se um grande problema. Pois é. E olha, tem até um texto seu, né, que traz um dado falando que, segundo uma pesquisa da Infler, em 2022, 75% dos jovens brasileiros sonhavam em ser influenciadores digitais. Diante desse dado, Vinícius, qual a responsabilidade do Estado diante disso, já que eles estão perdendo o interesse pela escola, pelo ensino? Qualquer questão em relação à educação é um grande problema no Brasil, porque não tem um culpado, um agente. Seria fácil se houvesse apenas um agente, isso resolveria. Mas é uma questão multi-problema, multissetorial, multi-área, enfim, multi em vários sentidos. O que eu penso é que já é dado esse conceito. Não é muito estratégico, eficiente você bater de frente com um jovem. Vai estudar, porque eles não veem sentido. Eu tenho um sobrinho que está no 2º ano, mesmo tendo eu que estou no mestrado, assim, um tio de exemplo, ele odeia a escola. Ele não vê sentido nenhum no colégio. Para ele, a escola não vai ajudá-lo com nada. A escola hoje, ela de fato não conversa muito com a realidade do jovem. O novo ensino médio veio com a propaganda de que trabalharia essa questão. Será um modelo mais assertivo, mais progressista, mais dinâmico, que conversa melhor com a realidade do jovem. Mas, na prática, não é o que está acontecendo. Você tem estudantes e professores desmotivados. O que eu penso no Brasil, um grande problema, é como que as políticas são feitas. De modo simplista, existe um ciclo de política pública, que vai desde o desenho, de identificar o problema, até a implementação e, por fim, a avaliação. O que ocorre no Brasil? Professores e estudantes não são muito valorizados no desenho das políticas. Eles são convocados na hora de implementar. Tem-se um novo modelo, você vai ter essa responsabilidade. Faça. É um trabalho, é uma regra. Como você vai fazer parte de algo, vai implementar algo, vai atuar ativamente, sendo que você nem ajudou a construir. Então, falta mais participação dos agentes das escolas, sobretudo os estudantes e os professores, nos próprios desenhos das políticas. Enquanto isso não ocorrer, não importa o quanto há de boa intenção por trás, os resultados não vão ser coesos para a realidade dos jovens.
O estudante ele tem responsabilidade no sistema educacional, Vinícius? Eu creio que sim. Eu sou chato com isso, inclusive, com os jovens que eu lido. Eu noto que hoje tem-se uma moda, de forma bem simplista falando, a gente querer tanto proteger alguns grupos que a gente isenta eles de responsabilidades. Isso é muito comum com os jovens. Os pais, muitas vezes, passaram por muitas dificuldades, ouviram muitos não, tiveram muitas privações. Eles têm um filho, poxa, eu quero meu filho viver uma outra vida, tenham mais conforto, mais facilidades, o que é compreensível e é natural. Mas tem se esquecido um pouco o quanto faz parte da construção de um indivíduo ouvir não, lidar com compromissos e com frustrações. Então, você tem jovens, antes da própria escola, que não estão mais acostumados a ouvir não, a lidar com frustração. Chega na escola, a mesma coisa. São estudantes que, de fato, tem todo um sistema que muitas vezes pune eles injustamente. É fato, é dado. Tem que mudar o sistema sim, é fato, é dado. Mas, poxa, eles também têm responsabilidades. Infelizmente, há muito desrespeito com os professores, muita falta de atenção. Pontos esses que, na minha visão, eles têm sim ser provocados sobre a própria responsabilidade. Eu acho que isentá-los totalmente não é o caminho. Eu não vejo sentido nisso. Perfeito. Vinícius, olha, foi um prazer falar com você, ouvir a sua análise, trazer realmente esse entendimento, né? Como a gente falou anteriormente, esse dado dos estudantes que estão perdendo o interesse, claro, tem a questão da evasão escolar, realmente é muito preocupante, né? São muitos problemas, são multiproblemas, né? Que o Brasil ele precisa enfrentar na educação para que a gente consiga resultados mais promissores realmente para o futuro do país. Vinícius, eu te agradeço demais, muito obrigada, seja muito bem-vindo mais uma vez ao jornalismo da HIT. Espero em breve que a gente possa falar de novo e talvez com uma notícia melhor. Obrigado, bom final de semana. Um ótimo fim de semana. A gente acabou de conversar com o Vinícius de Andrade, fundador do Salvaguarda. E olha, antes de encerrar esta edição, você viu que quando a gente começou, nós falamos sobre a morte de um ícone da TV brasileira, Silvio Santos, que morreu aos 93 anos. E para encerrar o jornal, a gente não poderia deixar de prestar a nossa homenagem pela importância que ele exerceu e vai exercer ao longo de toda a história da TV brasileira. Vamos ver agora uma reportagem para a gente entender um pouco mais e conhecer a história desse grande ícone da TV brasileira. Nascido no Rio de Janeiro em 1930, com o nome de Sênio Abravanel, Silvio Santos começou sua carreira como camelô nas ruas cariocas. Com uma poderosa voz, logo foi convidado para ser locutor, mas o dinheiro que ganhava nas ruas era mais vantajoso. A grande virada aconteceu em 1958, quando Silvio comprou o Baú da Felicidade do radialista Manuel de Nóbrega. O modelo de negócio deu muito certo e evoluiu para o que seria o grupo Silvio Santos. Dono do Baú, Silvio começou na televisão em 1961 na TV Paulista, onde apresentou o game show Vamos Brincar de Forca, que se tornou um sucesso de audiência. Com a expansão dos negócios, o comunicador adquiriu ações majoritárias na TV Record de São Paulo. Em 1965, ele passou a ser apresentador também na TV Tupi. O dono dos bordões "Vem pra cá" e "Quem quer dinheiro" ganhava ainda mais o carisma do público. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vamos mudar a pergunta, quem é que quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Vamos colocar uma nota de R$100 aqui. Outra estratégia financeira foi a criação do Baú Financeira, precursor do Banco Pan-Americano, onde o Silvio Santos refinou sua abordagem, com a entrada em mercados como o da Telecena pela liderança da capitalização. Mas sua maior realização foi em 1981, com o nascimento do SBT, ou Sistema Brasileiro de Televisão, que se consolidou como a terceira maior rede do audiovisual brasileiro.
Silvio também se aventurou na política, chegando a ser pré-candidato à presidência da República em 1989, mas foi contestada por partidos adversários e acabou sendo indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele também foi amplamente reconhecido tanto como empresário quanto como apresentador de TV. No Guinness Book, ele figura na categoria do programa mais duradouro da televisão brasileira, desde 1983. Além disso, também recebeu inúmeros prêmios, como o melhor animador do Troféu Imprensa entre 1964 e 2017. E teve o mesmo reconhecimento no Troféu Internet de 2001 a 2017. Reconhecimento merecido. Fica então todo o nosso abraço aos amigos e familiares e a nossa homenagem.